Olá, bom dia. Trago aqui para vocês uma aula, certo? Uma aula para nós estudarmos aí na nossa própria casa, uma aula de estatística do livro 1, matemática, matemática 4, módulo 1. Você sabe que eu trabalhei matemática 2, matemática 5, e aí vou dar essa ajuda ao Paulo com essa matemática 4, para poder a gente dar continuidade atrás dos nossos conteúdos. Estatística, um assunto importantíssimo, certo? Vocês viram ano passado e agora a gente faz essa revisão, um assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Ok? Essa primeira aula é a noção de estatística que a gente vai estudar aí. Então, estatística é uma ciência da análise de dados. Ela analisa os dados e trata com elementos de pesquisa e com modelos probabilísticos. Faz a pesquisa de dados, organiza aqueles dados e vai tirar uma conclusão que pode ser uma probabilidade, certo? Por isso que aí são modelos probabilísticos. Ela é responsável pela coleta de informações, pela organização e pela análise desses dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e tomadas de decisões em diversos campos. A divisão da estatística, ela está dividida em essas duas partes, mas na frente você vai ver a estatística descritiva, é aquela que coleta os dados, que organiza os dados, que faz a análise desses dados. E a estatística inferencial, com a obtenção desses dados, ela vai ter a conclusão e vai fazer as tomadas de decisões, seria a estatística inferencial. Então tá aí, ó, divisão da estatística, são dois ramos. Nós temos a estatística descritiva e a estatística inferência estatística. Estatística descritiva e estatística inferencial. A estatística descritiva, aquela que coleta os dados, que organiza os dados, que faz a análise desses dados, através de tabela, através de gráficos. E, através dessa análise, você vai tirar uma conclusão, que é uma inferência, uma conclusão e a tomada de decisão. São as duas divisões. Além disso, nós temos os conceitos importantes. Aqui nós temos um desenho, onde você tem aí essa parte maior, que é o todo, a população, certo? É o que você vai pesquisar lá no seu... Você vai fazer uma pesquisa com o todo, a população, certo? Mas lógico que quando você vai fazer uma pesquisa, não dá para pesquisar o todo. Aí você pega uma amostra daquela população. E através daquela amostra, você vai organizar os dados, você vai colocar aqueles dados em tabela, vai estudar aqueles dados e vai tirar uma conclusão. Sempre levando em consideração a margem de erro, né, que pode ser para mais, pode ser para menos, a margem de acerto e tudo mais. Os três elementos importantes, né, população, que eu já havia falado, é o todo, é o conjunto, todos os resultados possíveis que você vai pesquisar, né, e nessa população você vai estudar uma variável, conjunto de todos os possíveis valores de uma variável ou característica. A variável é aquilo objeto de estudo de cada indivíduo da população que você vai fazer. A amostra é uma parte da população, é um conjunto de observações que você vai extrair da população. A amostra está contida na população, está dentro da população, é uma parte. E a variável é a característica que você vai estudar naquela população, que você vai escolher. Esta variável, ela é dividida em duas. Variável qualitativa, tá, relacionada à qualidade, e a variável quantitativa, de quantidade. Qualitativa são atributos, né? Você vai pesquisar, por exemplo, sexo das pessoas, a religião, você vai estudar a naturalidade, todos são exemplos, a cor dos olhos, a faixa etária, são exemplos de variáveis que você vai estudar dentro da sua pesquisa, do seu questionário, chamadas variáveis qualitativas. Quantitativas são aquelas que dão ideia de números. As quantitativas, elas podem ser
discreta ou contínua. Discreta é quando são valores inteiros. Valores inteiros, por exemplo, você vai precisar a quantidade de estudantes em uma disciplina. É claro que você vai ter valores inteiros, né? E nunca valores decimais, valores quebrados. São 2 estudantes, são 3 estudantes, são 4 estudantes, e assim por diante. Quantidade de cômodos de uma residência. Tem 4 quartos, tem 5 quartos, mas não vai ter 1 quarto e meio, 2 quartos, nunca vai ter um valor quebrado, certo? Decimal. São variáveis quantitativas discretas. As contínuas são variáveis que podem ter valores inteiros e valores decimais, valores quebrados. Tempo de voo entre 2 cidades, 1h30, 1h20 minutos, e assim por diante. Duração de bateria de um telefone celular, aquela bateria durou 5 horas, 5 horas e meia, 5 horas e 35 minutos, e assim por diante. São variáveis que podem assumir valores quebrados, né? Valores decimais. Variáveis quantitativas contínuas. As discretas são valores inteiros. Aí mais um exemplo para fixar melhor variáveis qualitativas: sexo, religião, cor dos olhos, faixa etária, profissão, tudo isso são atributos, né, que o cara vai responder como um atributo, uma qualidade. E as variáveis numéricas, né, quantitativas, né, ideia de números, o número de irmãos, você vai dizer que o cara tem 1 irmão, 2, 0 irmão, é o exemplo de uma quantitativa discreta. A idade também, exemplo de uma quantitativa discreta. O número de filhos, quantitativa discreta. Já a altura é uma quantitativa contínua, é uma variável quantitativa contínua, porque a altura pode assumir valores decimais. 1,50 m, 1,72 m, 1,95 m e assim por diante. E a sua nota também, uma variável quantitativa contínua, né? Pode assumir valores decimais. 8, 8,5, 8,75, 9,5 e assim por diante. Além da população, amostra e variável, nós temos também esses 2 conceitos, dados brutos. O que seriam dados brutos? São aqueles dados que você coleta, tá certo? Você vai fazendo a sua pesquisa e vai coletando de forma aleatória ali, registrando os dados de forma não organizada. Aí quando você pega aqueles dados, organiza, você faz um rol. Você pega aqueles dados e coloca ele numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Beleza? Bem, outra parte importante também na estatística é a distribuição de frequência. Você faz a sua pesquisa, né, coleta os dados, aí você vai organizar aqueles dados numa tabela, certo? Então, distribuição de frequência é um tipo de tabela muito importante para a estatística. A estatística descritiva, que é aquela que coleta os dados, que analisa os dados, que organiza os dados, como aí através de tabelas. É um arranjo dos valores e suas respectivas frequências. Por exemplo, se existe a distribuição de frequência sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Analisando aqui uma sem intervalo de classe. Por exemplo, você fez uma pesquisa com jogadores de um time, 12 jogadores de um time, e a variável que nós estamos pesquisando é a variável idade. Eu quero saber a idade daqueles rapazes. Deixa eu só puxar aqui esse nomezinho idade. Cá, pronto. Voltando. A variável, no caso aí que nós estamos pesquisando, variável idade, variável discreta, números inteiros. O cara disse 21. 3 pessoas, a frequência, 3 pessoas disseram que tinha 21 anos. 2 pessoas disseram que tinha 22 anos. 2 pessoas disseram que tinha 23 anos. Uma disse que tinha 24. 4 disseram que tinha 25. Então, você somando aqui, você vai ter os 12 atletas que foram pesquisados naquele time. Certo? Aqui chama frequência absoluta. Com intervalo de classe, aqui nós temos uma pesquisa com 100 pessoas e a altura delas em centímetro, certo? Não está em metro. 1,40 seria 140 centímetros. Aqui você observa que tem um intervalo. Esse intervalo aqui tem um tracinho e aqui não tem um tracinho. O que significa isso? Esse tracinho quer dizer que o 140 está dentro
desse intervalo. 145 não, e sim os valores que estão antes de 145. Então, nesse intervalo, nesse primeiro intervalo, você teria 140, 141, 142, 143, 144 pessoas têm uma altura, 2 pessoas têm esse intervalo de altura. 5 pessoas têm de altura de 145 centímetros até antes de 150. 11 pessoas têm altura de 150 centímetros até antes de 155 e assim por diante. Certo? Observando aqui, o total fecha em 100 pessoas, que foi a pesquisa que você fez lá com 100 pessoas. Certo? Observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. Ou seja, 7 classes. Nós temos 7 classes. Você pergunta, professor, como é que a gente sabe a quantidade de linhas da minha tabela, a quantidade de classes, a quantidade de intervalos da minha tabela? Existe uma regrinha. Mas na frente eu vou explicar para a gente observar como é que a gente determina essa quantidade de linhas, né? De classes, de intervalos. Mais um exemplo aqui, uma distribuição aqui mais completa, distribuição de frequência, uma tabela maior, porque é o seguinte, quero mostrar para vocês, aqui novamente, né, a variável pesquisada foi a altura das pessoas, estatura dos alunos em centímetro. Pessoas que têm de 150 até antes de 154 de altura, 151, 152, 153, 4 pessoas. 9 pessoas têm esse intervalo de altura, 11 pessoas têm esse intervalo de altura. E aí você vai organizando sua tabela, beleza? Observe que tem um padrão aqui, essa diferença aqui não é de qualquer jeito. De 150 para 154, 4. 154 menos 154. 158 menos 154, 4. Então, a diferença de um númerozinho para outro aqui é sempre 4. E você vai escolher também, tem uma regra para poder fazer essa diferença. A gente chama de intervalo, a gente chama de... fugiu o nome agora. Mas na frente aí eu vou mostrar, a gente chama de... amostra, amplitude, pronto. Lembrei aqui, amplitude de cada intervalo. Amplitude aqui, 154 menos 154, 158 menos 154, 4. 162 menos 158, 4. Então, a amplitude de cada classe é 4. Amplitude de cada classe. Aqui, a distribuição de frequência. 4 pessoas têm esse intervalo de altura, 9 pessoas estão dentro desse intervalo de altura, 11 pessoas estão dentro desse intervalo de altura e assim por diante. Certo? Então, o total de pessoas pesquisadas foram 40 pessoas. Aqui nós temos uma outra coluna com a frequência relativa, FRI, frequência relativa. Frequência relativa é quando os valores é dado em porcentagem. Como é que você encontra esses valores? Você pega cada frequência aqui absoluta, divide pelo total. 4 dividido por 40, pega aquele resultado, dá 0,1, multiplica por 10, vai dar o quê? 10, multiplica por 100, vai dar 10%. 9 dividido por 40, multiplica por 100, dá 22,5. 11 dividido por 40, divide, multiplica por 100, dá isso aqui, 27,5%. 8 dividido por 40, divide, multiplica por 100, dá 20%. E aí, quando você somar essas porcentagens, tem que fechar em 100%. Se não fechar, é porque alguma coisa está errada na sua distribuição, na frequência, aí na coluna de frequência relativa. Nós também temos a frequência acumulada. Frequência acumulada. O que seria a frequência acumulada? Agora você entendeu. Você repete aqui o primeiro valor, 4. E aí você vai somando, 4 mais 9, 13 pessoas. 13 mais 11, 24 pessoas. 8 mais 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. A gente chama de frequência acumulada. Você vai pegando cada valor e somando com o seguinte, e contando aqui esta
mais esta coluna que chama de frequência acumulada. Geralmente quase não se usa, mas é importante a gente entender. De repente vem numa tabela aí, como é que eu entendo esses valores. Frequência acumulada relativa. Da mesma forma, você tem aqui já as frequências em porcentagem, né, de cada pessoa pesquisada de acordo com o intervalo de altura, e aqui você vai fazer a frequência acumulada em porcentagem. 10%, você repete aqui, aí vai somando 10 mais 22,5, 32,5. 32,5 com 27,5, 60%. 60 com 20, 80. 80 com 12,5, 92,5, 92 com 7,5, 100. Esse valor tem que fechar com esse valor aqui, certo? Só para a gente entender aí uma distribuição de frequência mais completa. Aí a regrinha para a gente saber o número de classes. Quantas linhas vai ter a minha tabela? Neste exemplo anterior, nós tivemos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? 6 classes, a gente chama de classe, 6 classes. Como é que eu encontro? Como é que eu sei que eu vou colocar 6? Como é que nesse anterior aí foi 7 linhas, 7 classes? É o seguinte, ó, o número de classes, a gente chama de K minúsculo, vai depender do tamanho da amostra. Se N, o número de elementos da sua amostra, for menor que 25, você vai adotar 5 classes, 5 linhas. Caso contrário, né, se for maior do que 25, você vai fazer a raiz quadrada de N. Por exemplo, nesse nosso exemplo, nós tínhamos aqui 40 pessoas. Então, você faz a raiz quadrada de 40, dá 6 e alguma coisa. A raiz quadrada de 40 dá quase... aí você vai adotar, né, como deu um número quebrado, você aproxima, estabelece o número inteiro mais próximo da raiz quadrada de 40, que no caso aí ficaram o quê? 6, né? Foram 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque é um valor maior do que 25. Uma amostra que tem mais de 25 elementos pesquisados. Aí você adota a raiz quadrada de N, raiz quadrada no caso de 40. A amplitude da classe, de cada classe, o que é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. No caso aqui do nosso exemplo, ó, falei para vocês que a diferença 154 menos 150, 4. 158 menos 154, 4. 168, limite superior menos o inferior. Superior menos inferior. Sempre, no caso aqui, foi 4. Todos eles vão ser 4? Essa amplitude? Não. A amplitude, que é a diferença entre o limite superior e o limite superior e o inferior de cada classe. O seu valor para uma distribuição com classe de mesma amplitude é obtido dividindo-se a amplitude total. O que é a amplitude total? A amplitude total é a diferença entre o menor valor e o maior valor da sua pesquisa, dos elementos pesquisados. Maior valor, 174. Menor valor, 150. Subtraio e encontro a amplitude total. Aí, depois que você encontra essa amplitude total, que você vai chamar de R, você vai encontrar o valorzinho do H, que é a amplitude de cada classe, pegando este R, dividindo por K, que é o K, é o número de linhas da sua tabela, o número de classes da sua tabela. E esse K é encontrado como? Raiz quadrada de N, a quantidade de elementos da sua amostra. Um exemplo aqui para você entender. Supondo uma amostra com 60 elementos, em que o menor valor é 12 e o maior valor é 100. Qual deverá ser a amplitude das classes? O Hzinho, H minúsculo. Nós vamos chegar nessa fórmula aqui, ó. Aí eu tenho lá, eu vou encontrar o Rzão, que é a amplitude total. Maior valor menos menor valor. 100 menos 12. 100, que é o 100, menos 12, como ele diz na questão, dá 88. A quantidade de elementos da minha amostra são 60. 60 é maior do que 25. Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 60. O meu K
o número de classes, o número de linhas da minha tabela vai ser a raiz quadrada de 60, que dá 7,75, aproxima para 8, é o inteiro. Então, eu vou ter 8 linhas, 8 classes na minha tabela. E o H vai ser quem? Rzão, que é 88, dividido por K. Esse casinho que nós encontramos, 88 dividido por 8 dá 11. Então, a amplitude de cada classe seria 11, ou seja, a diferença aqui, que no caso aqui, nesse exemplo está sendo 4, neste exemplo aqui seria 11, a diferença de cada intervalo, beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo, aí eu deixo aí para nós exercitar no nosso livro essas questões, as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da página 60 e 61, são todas questões do Enem. Você vai tentar resolver essas questões, tá certo? Sozinho, olhando o exemplo, se você não entender, aí a gente entra em contato e a gente tenta resolver juntamente com o seu professor. Estou aqui para a gente tirar dúvidas e quero desejar para você um bom estudo e aproveite bastante. Qualquer coisa, volte esse vídeo e entenda bem o início desta matéria estatística. Um abraço.